reajuste do convênio sempre assusta. E agora, nesse meio pandemia e várias doenças, dá aquela preocupação para o ano seguinte. Afinal, você sabia que alguns planos são reajustados pela média de uso do convênio? Olá, eu sou a Tabata e seja muito bem-vindo ao canal. Você entendeu direito? Reajuste de sinistralidade, que é como chama esse reajuste com base no uso do plano de saúde. Dentro dele tem uma série de abusividades que você precisa estar atento ao contrato do convênio de saúde quando você assina. Mas como eu sei que raríssimas são as pessoas que leem aquele contrato todo, a não ser aquelas horas que você não tem o que caçar para ver quando você tá fazendo o número 2, eu tenho certeza que você não leu o seu contrato. E infelizmente, ainda que tenha lido, eu tenho uma má notícia. Os convênios não avisam as abusividades que eles vão cometer no longo do contrato. Por isso que eu estou aqui, para explicar de forma direta e clara quais são os seus direitos e pedir para que vocês se inscrevam no canal e acompanhem esse projeto maravilhoso. Antes de adentrar na questão de reajuste, eu preciso explicar para vocês que existem 3 tipos de plano de saúde. E tem aqui um link comparativo para vocês verem uma tabela toda desenhada de quais são as diferenças delas. Mas, resumidamente, a primeira é o individual ou familiar, que é de livre adesão. O segundo, que é o coletivo empresarial, que é quando uma coletividade de pessoas, né, um grupo de pessoas aderem por algum vínculo de emprego ou a um estatuto, que é no caso das cooperativas. E tem o terceiro tipo, que é o coletivo por adesão, que é feito através de uma associação profissional, por exemplo, conselho médico ou a OAB e etc. Ou até mesmo por sindicatos de categoria. Então, individual e familiar e o coletivo, seja por adesão ou empresarial. E em ambos, em todos os tipos de plano de saúde, existem 2 reajustes que incidem no valor contratado e que necessariamente tem que ter um prazo mínimo de 12 meses, ou seja, é uma vez por ano. O primeiro deles é o reajuste comum, que assim, gente, como todo nicho de mercado, vai passando o tempo, o custo com as coisas vão aumentando, os custos com médicos e materiais hospitalares e médicos também aumentam, que é acompanhar a inflação e todo o quadro do mercado. E aí veio a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, e estipula qual é o percentual com base nesse nicho de saúde especificamente falando. Assim como você tem contratos que são corrigidos pelo IGPM, IPCA, no caso dos planos de saúde, é de acordo com o reajuste sugerido pela ANS. E ela estabelece um teto máximo, ou seja, em regra, não poderia ultrapassar aquele percentual. E o segundo reajuste permitido é o por idade. Afinal, a gente sabe que vai passando os anos, a gente vai dando mais custo de saúde, exceto alguns jovens podres que nem eu, que vivo doente. É chato isso, porque de manhã eu já acordo com um enjoo esquisitinho, aí logo depois vem uma dor de cabeça lancinante, cara, é muito chato. Aí à noite vem taquicardia, eu fico pensando, será que eu vou infartar? Aí eu não durmo. Mas a maioria das vezes, passou os 50, entrou ali na casa dos 60, a gente já tem mais médicos, exames e acompanhamentos. Gera um custo maior para o plano de saúde, logo faz jus o plano de saúde reajustar por idade. É o reajuste por idade. Então a ANS estipula faixas etárias, não é assim, a cada ano vai aumentando, não. São faixas que variam ali de 2, 3, 5, 10 anos. Essa tabela também tem aqui embaixo o link para vocês darem uma olhada. Dependendo da data de contratação, com quantos anos você está contratando o plano de saúde, ele só reajusta mais ou menos a periodicidade dessas faixas, ou seja, o tempo entre elas, mas ele já determina qual vai ser o índice de reajuste no próprio contrato. Então, você aderiu ao contrato, você já sabe que quando você fizer 30, 40, 50, 60, até 60, mas 54, você sabe o quanto ele vai ser reajustado, além do reajuste comum que acompanha o cenário do mercado. E eu falei que 60 não reajusta mais porque veio o Estatuto do Idoso, né? Proteger os nossos velhinhos amados para que não torrem a aposentadoria só com custo de saúde, porque se deixar o uso e o reajuste do convênio vai lá pro céu. Então o Estatuto protege tanto os de 60 para
cima, como algumas limitações de reajustes de 60 para baixo, que tá tudo no link que eu deixei para vocês. Mas basicamente, quando você chegar nos 59 anos, o valor que você paga de convênio não pode ser maior do que 6 vezes o valor do que um jovem de 18 anos paga, tá? Mas tem umas regrinhas aí, vale dar uma olhadinha se você quiser ir mais a fundo do negócio. E aí vem o terceiro, inexistente, mas existente, tipo de reajuste, que é o por sinistralidade. Ele é inexistente porque ele não é previsto em lei, ele não é apartado, não é algo que você soma esses outros dois reajustes, mas ele influencia diretamente no reajuste comum que eu expliquei primeiro. Tem o da idade, o comum, na fórmula do comum, ele entra ali. E aí tem algumas peculiaridades que eu vou ensinar para vocês qual é o pulo do gato para não se prejudicar. E por que que ele entra? Por que que o convênio faz isso? É porque ele leva em conta o tanto que você usou frente ao tanto que você pagou. É tipo o meu namorado quando chega no rodízio de carne. Mas que comilão! Não! Comer! Ele paga lá seus R$80, mas dá um prejuízo de 500. Se o restaurante de rodízio pudesse, ele faria o reajuste para se adequar. Mas aí é risco da atividade, modalidade de atividade de negócio, cada um com seus problemas. E isso vai influenciar para cada tipo de plano de saúde. Por isso que eu expliquei lá no começo quais são os tipos. Agora a gente junta 1 mais 1. Vamos chegar à conclusão que é o 2. Se você tem um plano individual ou familiar, o reajuste ele é exclusivamente no teto máximo estabelecido pela ANS. É o máximo da alíquota que eles colocam lá de reajuste. Agora, se você tem um plano coletivo, se atente para duas situações. Tem aqueles planos coletivos com menos de vidas, ou seja, menos de beneficiários, e tem aqueles com mais de 30. Então é até 29 e a partir de 30. Por mais que o reajuste da ANS tenha que servir como norte, é muito comum a gente ver os convênios aplicarem reajustes maiores. Porque o da ANS às vezes estabelece 10% e aí vem um reajuste de 30%. Então vamos para o mais simples. Para planos a partir de 30 vidas, aí é tratativa direto da empresa com o plano, porque o poder de barganha dela é maior e aí analisa-se caso a caso. Então as empresas que têm mais de 30 vidas incluídas acabam negociando o reajuste diretamente com o convênio. Para menos de 30 vidas, que costuma ser aquelas empresas familiares ou a própria família que tem um empregado, que tem os dependentes e aí no máximo de cada plano tem 30, o que o convênio tem que fazer? Ele tem que pegar todos esses planos com até 30 vidas, analisar o quanto foi usado frente ao que foi pago e aplicar um reajuste de sinistralidade junto ali embutido no reajuste anual comum. Então, por isso que o percentual acaba sendo um pouquinho maior, às vezes muito maior, do que estabelecido pela ANS. Ué, Tabata, mas se você acabou de dizer que eles podem reajustar conforme o uso, cadê a abusividade prometida ali? O que eu faço? Porque tem gente que paga R$500 no plano e quando vai ver, passou 2, 3 anos, já tá pagando R$2.500 para mais. Então acaba aumentando muito. E aí vem o segredinho, o pulo do gato que eu prometi, que é, você realmente acha que o convênio de saúde tem discriminadinho qual é a memória de cálculo que ele usou para aplicar em todos os convênios coletivos com menos de 30 vidas? Nem for... Porque esse é um dos requisitos. Esses planos com poucas pessoas, como o poder de barganha é menor, a ANS exige alguns requisitos e dentre eles é que o plano de saúde apresente a memória de cálculo. E aí que tá o furo onde muitas pessoas conseguem que o reajuste aplicado seja o da ANS em processos judiciais. Porque eles entram questionando aquele reajuste, questionam a memória de cálculo que vem confusa, vem pelo correio só o percentual e uma fórmula lá que você não entende nada, e a gente também não tem acesso como consumidor ao controle efetivo do quanto foi gasto e o quanto foi feito dentro do plano de saúde, você entra com a ação judicial e o juiz apura se aquilo foi abusivo ou não. E em todos os casos que eu acompanhei, o juiz reconheceu a abusividade do reajuste aplicado e mandou obedecer o percentual da ANS, o teto máximo estabelecido por eles. Afinal, quando o contrato não dispõe qual é o percentual correto
correto ou quando em ação judicial não encontra-se o percentual correto, é o percentual da ANS que deve prevalecer. E assim, o tribunal, ele inclusive fez um levantamento que a gente também tá deixando o link, e o Paulo vai colocar para vocês a tabela aí na tela, de reajustes que foram feitos até 580% em cima, gente. É uma coisa absurda, não tem justificativa. E isso sim é abusividade. E assim, como nós consumidores vamos saber qual é o índice realmente que deve ser aplicado sem uma ação judicial? Aí que entra o Código de Defesa do Consumidor. Porque, apesar da empresa contratante ser uma pessoa jurídica, como aquele produto que ela contrata, aquele serviço ou produto que ela contrata no plano de saúde é usado pelo consumidor final, que é o beneficiário, ele é equiparado a consumidor sim. E isso já está pacificado no tribunal. É uma relação de consumo. E quais são as vantagens de ser reconhecido uma relação de consumo? Temos a inversão do ônus da prova, que normalmente quem alega tem que provar. No caso do consumo, a gente vai alegar que a taxa é abusiva, eles que vão ter que comprovar que não. Temos a interpretação favorável para o consumidor, afinal, o poder econômico e o poder de barganha de uma pessoa física é muito menor do que de uma pessoa jurídica. Tem o dever da informação, que o fornecedor, que é o plano de saúde, deve já estabelecer de forma clara como é feito o cálculo, que é coisa que eles não fazem. E assim, gente, ainda que o Código de Defesa do Consumidor tenha sido publicado em 1990, mesmo se você contratou o plano de saúde antes disso, o código se aplica ao seu caso sim, porque é um trato sucessivo, ou seja, o contrato ainda está vigente, então ele tem que acompanhar as leis conforme elas vão sendo publicadas. Enfim, essa interpretação toda sobre se um contrato está sendo justo, se o reajuste está sendo justo, ele existe para qualquer tipo de contrato, até mesmo para o plano maior de que 30 vidas. Às vezes a empresa tem o poder de barganha bom, mas acha que o índice ajustado foi maior, pode pedir uma revisão do juiz, sempre pode, exceto os planos individuais e familiares que tem que seguir o teto da ANS. Se ultrapassar, é claramente um abuso. De todas as formas, vale sim você buscar um advogado, buscar o judiciário, pedir para um juiz adequar o equilíbrio ali no contrato. E uma vez que eles não encontram qual é o percentual que deveria ser correto e aplicam um percentual da ANS, o valor dessa diferença paga maior, você tem direito a receber de volta. Isso é muito importante. Só que a prescrição para essa ação, que é o prazo que você tem para pedir, é de 3 anos. Então, da data que você propor a ação, você tem direito a receber a diferença paga do convênio dos últimos 3 anos. E agora você já pensou nessa época de pandemia, de Covid, tanta gente doente, fora outras doenças que continuam existindo, a dengue, a gripe H1N1, tem várias doenças por aí. Vai aumentar e muito esse índice, esse uso, vai desequilibrar o custo do que é pago por prêmio, daquilo que é usado mesmo. Então, para isso não abarrotar ainda mais a nossa vida econômica, o que a ANS fez? Congelou alguns reajustes, suspendeu alguns reajustes nesse meio tempo de pandemia e até prorrogou para que eles sejam feitos de forma parcelada a partir do ano que vem. Isso tudo é muito interessante que vocês estejam atentos para que não paguem nada além nem aquém daquilo que é devido. E eu tô deixando para vocês um link também com uma lista de perguntas e respostas do próprio site da ANS, que está super claro lá como que deve ser, por quanto tempo suspendeu, quando que vai pagar, tudo bonitinho. Então, se você gostou do vídeo, compartilhe ele no grupo do WhatsApp, do Telegram, de qualquer rede social. Siga a gente no Instagram, tanto no meu perfil pessoal quanto do canal. A gente coloca ali informações diárias para vocês. E claro, se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima.